gritar, eu não aturo isso. Meu marido tem 2 empregos, eu não tenho que ficar aqui. Bloqueie as ligações. Você tá gritando com quem? Bloqueie as ligações. Bloqueia você, essa droga. Não tenho que ficar aqui, meu marido tem 2 empregos. Com licença, tem esse modelo 38? Não vê que eu tô atendendo outra pessoa? Dá pra parar de gritar? Eu não preciso trabalhar, meu marido tem 2 empregos. E você não calça 38. Pega um 42. Ai, você me viu aqui em pé com uma criança doente? Por acaso eu me dirigi a você? Para de gritar com as pessoas, eu não preciso disso aqui. Meu marido tem 3 empregos. Fala aí, galera, esse é o Psicologia Interativa e hoje nós vamos falar novamente sobre MBTI. A tipologia de hoje é o ESTJ. O ESTJ é um tipo muito parecido com o ENTJ, por exemplo. Uma das grandes diferenças do ESTJ para o ENTJ é justamente a característica N, que aqui tem uma grande importância. A característica N para S é intuição-sensação. É essa dicotomia que é muito complexa. Essa dicotomia é complexa justamente pelo fato de que ela vem com uma grande dominância. Ou seja, uma pequena mudança nessa dicotomia traz uma interação muito diferente. Diferente, por exemplo, quando comparamos o ESTJ ao ISTJ. Quando falamos da diferença entre o ESTJ e o STJ, como estamos falando apenas da dicotomia de extroversão / introversão, nós estamos falando de uma questão muito mais simples, já que as funções são praticamente as mesmas. A única coisa que vai realmente diferenciar é o posicionamento das funções, ou seja, a prioridade. Quando falamos, por exemplo, de características que são em relação à sensação ou ao julgamento, por exemplo, isso é muito mais importante, já que afetará muito mais o contexto das funções e como a personalidade funciona. O ESTJ se difere do ENTJ pela característica de sensação / intuição, que vem a ser a sua característica auxiliar, a sua função auxiliar. Sendo assim, o ESTJ tem como característica auxiliar a função de sensação introvertida, já o ENTJ tem a intuição introvertida. Isso diferencia muito porque o ESTJ passa então a ser aquela típica pessoa realizadora e executora. Sendo assim, é uma personalidade prática demais. Isso pode tirar dela alguma intuição, alguma introspecção, alguma necessidade criativa de olhar a vida por outros termos, já que vai ser uma pessoa extrovertida, direcionada para fora, uma pessoa sensitiva, voltada para os 5 sentidos, uma pessoa de razão, ou seja, de raciocínio, de pensamento, e uma pessoa de julgamento. Ou seja, todo esse contexto torna o ESTJ uma pessoa muito rígida. O ESTJ, então, pode ser visto como um dos mais práticos do MBTI, se não for o mais. Tendo como função dominante a função de TE, de pensamento, muitas vezes eles se parecem com ENTJs, mas, por serem pessoas de sensação, eles trazem consigo toda uma bagagem familiar, social, cultural, ou seja, aquelas experiências vividas no passado, memorizadas através dos seus 5 sentidos, serviram como base para que elas façam vários julgamentos daquele momento passado para frente. Ou seja, STJs acabam por ser pessoas que só vão deixar de ter uma rigidez emocional, sentimental, de opinião numa segunda ou terceira fase da vida. Muito provavelmente serão pessoas que se tornarão mais flexíveis depois dos 30, 40 ou até mesmo 50 anos. Isso porque, por serem pessoas tão práticas, mas tão práticas, que elas dificilmente vão questionar. Elas só vão passar a questionar um método quando ele realmente não funcionar mais. Quando ficar claro a evidência de que há a necessidade de um outro método. Isso faz com que essas pessoas sejam sempre muito rígidas, sempre muito práticas, o que tem um lado muito bom também. STJs costumam ser pessoas que desde criança são extremamente práticas e em sentidos muito complexos e úteis, porque são crianças que, se você pede para fazer um dever de casa, elas provavelmente vão fazer. Se você fala para elas seguirem uma regra, provavelmente ela vai seguir. Se você dá uma atividade, provavelmente ela vai cumprir. Se você coloca ela no emprego e pede para que ela realize uma função, provavelmente ela vai realizar aquela função. Não vai se preocupar se vai haver uma resistência do ambiente, se as pessoas querem fazer ou não querem fazer. Por isso que ela é chamada de o supervisor ou a supervisora dos tipos MBTI. Diferente do ENTJ, por exemplo, que é voltado para o futuro,
que tende a trazer uma necessidade de organização muito grande, mas tudo isso para se focar num objeto que está por vir, ou seja, num objetivo logo à frente, o ESTJ provavelmente não quer mirar um objetivo que vai muito além. Ele quer, na verdade, supervisionar e manter a organização daquilo que ele já tem. Isso traz uma grande diferença em termos práticos e teóricos, já que o ESTJ ele vai querer manter as coisas funcionando, enquanto o ENTJ ele vai querer direcionar as pessoas para um objetivo em comum. E isso tudo está focado na sua função secundária, que é a SI. A SI, que é a sensação introvertida, está muito relacionada com as memórias de longo prazo e com aquilo que foi condensado, engessado, para que a pessoa se tornasse o que ela se tornou com o passar do tempo. Por isso que essas pessoas que geralmente seguem regras com facilidade desde os 3, 4, 5 anos demoram um bom tempo para identificar a necessidade de outras características. Isso pode fazer com que eles neguem a atenção e a autoridade de algumas outras pessoas, no sentido de que, se eles são autoridade em um determinado campo, eles querem ser respeitados e eles vão respeitar a autoridade acima deles, mas eles querem que aqueles que estão abaixo respeitem também, mas valorizando assim demasiadamente a sua opinião. Enquanto a praticidade deles ajuda muito quando a gente fala de pessoas que colocam as coisas para acontecer, não arrumam muitas desculpas, vão logo para a ação, isso pode atrapalhar muito no sentido de que elas não vão dar muita atenção para os conselhos das outras pessoas, para os pedidos, as ideias. Isso pode fazer com que eles quebrem um pouco a cara também, já que eles vão evitar demais ser criativos por causa dessa necessidade incessante de quererem ser práticos demais e não darem muita trela para questões sentimentais ou intuitivas, ou não quererem procrastinar um pouco porque acham que podem resolver tudo agora e vai acontecer perfeitamente e tem que partir para a ação. Esse tipo de pensamento, que muitas vezes pode ser bom, pode ser ruim também, porque aquela necessidade de não procrastinar na prática pode vir de uma necessidade de acreditar que a resolução para todos os problemas é simples demais, né? Muitas pessoas são realmente procrastinadoras, mas muitas pessoas são também estratégicas. Tem muita gente que não procrastina na prática, mas na teoria acaba procrastinando. E isso se dá em algumas coisas, por exemplo, como eu expliquei do ENTJ mesmo, que muitas vezes, por querer partir direto para a ação, acaba deixando, por exemplo, algumas coisas de lado, com uma reflexão que pode levar eles a aperfeiçoar aquela teoria, aquela ideia, antes de colocar em prática. E o ESTJ, por ser de sensação, faz isso mais do que o ENTJ, já que ele vai querer colocar tão em prática, mas tão em prática, que ele não vai dar uma atenção. E se ele não der uma atenção, ele não faz um planejamento, ele não espera uma questão criativa para trazer aquela resposta e ele já parte logo para a ação. Então ele vira um procrastinador da teoria. Ele é tão obcecado pela prática que ele não pensa na teoria das coisas. E isso também pode ser visto como uma forma de procrastinação. É claro, é a forma menos comum, é a forma mais difícil, porque geralmente as pessoas não querem fazer porque não querem fazer mesmo, porque querem procrastinar, mas algumas pessoas são estratégicas. O fato é que o ESTJ ele é tão prático que ele pode negar a ajuda de alguém que é mais teórico. Por exemplo, se a gente fosse falar de alguns tipos como o INTP ou o INTJ, que poderiam trazer ali uma teoria ótima para o ESTJ utilizar, mas ele não vai levar em consideração, já que ele é muito teórico. Ou mesmo o ENTP, que poderia trazer algo ali muito criativo, mas ele novamente não vai aceitar porque ele vai querer ser prático demais. E nisso a gente nem fala dos sentimentais, né? O pessoal que tem FE ou FI dominante pode acabar sendo aí corroborado facilmente, principalmente o pessoal que tem FI dominante, já que eles não vão ter um raciocínio muito convergente, eles vão bater muito de frente e vão acabar não se entendendo e não vai ser bom nem para um nem para outro. O ESTJ ele respeita o espaço dos outros, mas ele quer que o espaço dele seja respeitado também. Só que ele não entende que muitas vezes isso não está relacionado só a uma questão de respeito, mas uma questão de necessidade das pessoas se complementarem e interagirem entre si e fazerem algo melhor. Então essa questão da prática é uma questão importante para o STJ dar mais atenção e se tornar de repente mais reflexivo, assim como eu falei, por exemplo, para o ENTJ, ele tem ainda uma necessidade um pouco maior de tirar um tempo para ele e trabalhar essa ideia criativa, pensar no diferente, né?
sair um pouco das estruturas, e apesar de ser muito bom essa questão de valorização da família, que também é muito comum do STJ, é importante que ele reflita, já que nem tudo que acontece na nossa família, nem tudo que veio do nosso passado é o melhor, né? Nem tudo é espelho, nem tudo é para ser espelhado. Então essa questão do STJ lidar muito com uma questão da família, valorização da família, pode fazer até com que ele valorize demais alguns defeitos, né? E aceite isso e mantenha aquele raciocínio rígido, sem sair, por exemplo, do que é incorreto, pelo simples fato dele valorizar que era certo, assim que funciona e pronto, né? Ele precisa dessa sensação de segurança, mas ao mesmo tempo, para ele evoluir, ele precisa se abdicar dessa sensação de segurança que ele aprendeu a lidar, para lidar com coisas novas, coisas intuitivas, coisas perceptivas, coisas sentimentais, que são realmente a fraqueza dele. Nem para isso, o primeiro passo seria ele justamente buscar um pouco de introversão, para sentir esses sentimentos que ele não dá muita atenção e deixar fluir, para alimentar algumas características dele. E não precisar que depois de 30 ou 40 anos de vida, a necessidade de evoluir traga isso à tona, mas que ele comece a desenvolver isso antes dessa idade, né? Porque esperar que uma característica se limite para começar a desenvolver outra, nem sempre é o jeito mais saudável da gente evoluir, né? Então esse seria um ponto de se observar para a evolução do STJ. Uma comparação interessante que a gente pode fazer, por exemplo, é quando a gente fala do ESTJ comparado ao ESTP, né? Trazendo aí essa questão das dicotomias, pode parecer que são personalidades muito parecidas, e quando a gente vai avaliar as funções, a gente vê que são personalidades muito diferentes. Quer dizer que não tem similaridade nenhuma? Não exatamente, né? A análise superficial também, ela pode trazer algo de interessante que talvez, se você for ver somente pelas funções, você não vai perceber. É sempre aquela velha história do conhecimento demais, às vezes atrapalhar mais do que ajudar em alguns momentos. Isso porque o ESTP vai ter SE dominante, o STJ vai ter TE dominante, o ESTP vai ter TI secundária, o ESTJ vai ter SI secundária. Há uma inversão das funções e uma inversão do que se diz da expressão entre introversão e extroversão, né? Já que as funções mudam de lugar, mas passa a ser uma extrovertida, que é a sensação que para o STJ é SI, sensação introvertida, para o STP vai deixar de ser auxiliar para ser dominante e ser extrovertida. Assim como o ESTJ tem TE, que é pensamento extrovertido como função dominante, o ESTP vai ser TI, que é pensamento introvertido, e vai cair na situação de ser uma função auxiliar. E o que isso muda? Cara, quando a gente olha a personalidade do ESTJ para o STP, muda muita coisa. Na questão das dicotomias, muda apenas uma questão, que pode até ter aí com uma questão de proporcionalidade, né? Algumas pessoas podem ser mais julgamento, outras menos, mas isso é uma questão um pouco mais complicada, já que a gente acaba avaliando a personalidade mais por funções. Mas é sempre bom dar atenção de que realmente é uma diferença aí e que algumas personalidades podem realmente ser 50% julgamento, 50% percepção, porque existe muito mais entre uma pessoa e outra do que o MBTI às vezes consegue resumir. Ainda que o MBTI seja uma forma muito boa de se usar para avaliar as pessoas. Mas a questão é, quando paramos para avaliar uma personalidade de um ESTJ, geralmente temos como aquela personalidade um pouco sacana até, que vai brincar, que vai zoar, que não vai estar muito preso à regra, e o ESTJ é completamente diferente. Ele não vai gostar dessa brincadeira toda, vai estar completamente desprendido da regra. Isso traz até uma questão importante, que é a formação das personalidades, né? O ESTJ é guardião, o ESTP é artesão. Diferente do ENTP ou do ENTJ, que os dois são da personalidade racional. Ou seja, a questão que define a personalidade racional é NT, que é ali a característica central, né? A segunda e a terceira dicotomia. Já o ESTJ e o ESTP são definidas pela segunda e pela quarta dicotomia. Ao invés de ser a segunda e a terceira como os racionais, são a segunda e a quarta. Ou seja, são personalidades de temperamentos diferentes. E por mais que eu defenda que às vezes a superficialidade, a análise superficial dos tipos seja importante, deva ser levada em conta, a gente tem que analisar em muitos casos sim a questão do temperamento que essas personalidades pertencem.
E os guardiões, eles são sempre pessoas voltadas para a segurança social, seja ela ética, moral, concreta. São pessoas que vão sempre valorizar aquilo que é seguro. Ou seja, pessoas que não vão dar muita trela para determinadas brincadeiras, para determinadas superficialidades, né? Já o artesão, ele, na verdade, o que ele faz? Se você for olhar bem as funções dele, e você consegue ver isso na prática. Você consegue ver que o artesão, ele é assim na prática. Ele traz a sensação, né? Ele é uma personalidade focada na sensação, ou seja, focada nos 5 sentidos, focada no que aconteceu. E traz a dicotomia ali de percepção, que é uma pessoa que, estando focada no que já aconteceu, não vai fazer um julgamento. Ou seja, diferente do guardião, que vai olhar para suas experiências passadas e ver a importância da regra, o artesão, ele vai ver que a regra não deu certo e vai dar importância para essa falta de regra. Ele vai aprender a sobreviver na falta de regra e a gostar disso. Por isso que ESTPs e ESTJs são, por exemplo, muito mais diferentes do que ENTPs e ENTJs. Quando a gente fala de ENTP e ENTJ, há uma similaridade muito maior, porque são pessoas racionais. O ENTJ vai valorizar muito ciência, aprendizado, conhecimento, e o ENTP também, né? Assim como o INTJ e INTP. Já o ESTJ e o ESTP, eles não vão ter ali um encontro muito grande no que se diz dos seus princípios, já que eles são de temperamentos diferentes, e mesmo que em algumas situações isso seja diferente, na maioria das situações você vai ver, olhar para um ESTJ de um lado e um ESTP de outro, e vai falar assim, cara, são pessoas completamente diferentes. O ESTJ tem excesso de regra, o ESTP tem falta total de regra. Ele sabe o que dá e o que não dá certo pela experiência. Ele não vai arriscar a sua integridade emocional. Na verdade, em muitos aspectos, nós temos aí 2 personalidades que não vão arriscar. O STJ não vai querer arriscar a sua integridade moral. E o STP não vai querer arriscar a sua integridade emocional, né? O STP, ele já sabe aquilo que decepcionou ele de certa forma e ele não vai querer aceitar o risco de se decepcionar novamente. Então ele vai evitar ser criativo, ou seja, sendo de sensação no seu julgamento do ambiente, e vai falar, isso já deu certo e eu não vou arriscar de novo, não vou dar mole de novo, não vai acontecer comigo de novo. Enquanto o STJ, ele vai olhar para o ambiente e vai falar assim, cara, ninguém faz isso certo e eu tenho que manter a ordem. Então são personalidades que, apesar de serem distintos por apenas uma dicotomia, essa dicotomia traz grande importância. Muito diferente, por exemplo, se a gente comparasse o STJ com o ISTJ, ou o ESTP com o ISTP, ou o ENTJ com o ENTP. Seriam diferenças muito menores, porque a dicotomia de introversão / extroversão não cria o mesmo impacto, e entre as personalidades de temperamento racional, a questão de julgamento ela deixa de ser a mais importante, porque a questão de razão vai estar à frente nisso, né? A questão de intuição e pensamento, ou seja, toda a questão criativa, revolucionária, vai estar à frente de como a pessoa funciona, né? De como é o aspecto moral. Isso vai trazer a forma dele pensar, já vai trazer um julgamento de aspecto moral para ele. Isso no caso das personalidades racionais. Já o STJ, que é uma personalidade guardiã, vai precisar muito dessa segurança realmente. Outra personalidade muito interessante para a gente ter em comparação com o ESTJ é o INFP. Isso porque há uma inversão total das funções, né? Então, se você pegar o ESTJ e inverter totalmente as funções dele, você vai ter o INFP. E isso é interessante porque a gente sempre tem ali o parâmetro oposto de como a personalidade funciona. Mas quando a gente analisa as funções mesmo e coloca no papel, um tipo muito interessante para se comparar a ele é um tipo parecido, que é o INTP. Isso porque o INTP vai ter as 2 primeiras funções ali, um pouco interessante de se comparar com o STJ, no sentido de que o INTP tem pensamento introvertido como função dominante e o STJ tem pensamento extrovertido como função dominante. Já a função auxiliar do STJ é a SI, né? E a função auxiliar do INTP é a NE. Comparando essas 2 funções é muito interessante comparar a função auxiliar desses dois, já que o STJ tem SI, ou seja, sensação introvertida,
como secundária, o que traz muita força para essa sensação introvertida, e é o que vai dar força justamente para a sua função primária, que é a função extrovertida, né? A gente sempre precisa olhar para os tipos MBTI como a primeira função introvertida e a primeira função extrovertida, ou seja, no INTP, a função que ajuda a função extrovertida, que é a função de TI, é a função primária. Já a função que ajuda a função extrovertida no ESTJ é a segunda, que é a SI. A questão principal da gente comparar isso aí é que a gente pode comparar a SI do ESTJ com a TI do INTP e a NE do INTP com a ATE do ESTJ, né? Tudo isso traz comparação interessante em primeiro lugar. Se a gente comparar as funções extrovertidas, a NE do INTP com a TE do ESTJ, a gente vê aí que é um padrão completamente diferente de duas personalidades que têm o seu foco na função de pensamento. O INTJ vai expressar através da NE, então vai ter uma expressão muito criativa e um envolvimento com o ambiente muito arquitetônico, né? Muito aquele negócio de você pegar primeiro o mais importante para fazer, se focar numa determinada tarefa e tal. O STJ vai ter a questão da regra, né? Como a SI é auxiliar, ele vai se expressar através da TE. E isso é muito importante porque ele traz com ele a questão do aprendizado. Mas uma questão muito interessante mesmo da gente avaliar é que essas duas personalidades, elas têm TI e TE como dominantes, né? Ou seja, a função de pensamento aparece dominante independente de serem personalidades extremamente diferentes, sendo as outras características quase todas opostas. Como o INTP vai trazer NE como função secundária e o ESTJ vai trazer a função de sensação introvertida como secundária, serão personalidades que vão trazer um aspecto muito diferente, já que o INTP vai trazer a intuição extrovertida e isso tem uma expressão muito flexível, muito criativa, muito prioritária até, no sentido mesmo daquilo que é prioridade de se focar mais intelectualmente, diferente do ESTJ, que vai ter a sua SI como secundária, e isso vai delinear o quê? Uma questão de eu aprendi que isso é prioridade, né? Então vai ter ali uma expressão extremamente diferente do que é prioridade. Os dois vão lidar com prioridade, mas de uma forma completamente diferente. Um vai ser uma prioridade no ambiente intelectual e outro vai ser uma prioridade no ambiente prático, né? No ambiente de que aprendi que isso é prioridade, que isso não pode faltar, que isso tem que ser feito, né? Esse é o lado muito concreto do ESTJ e eu achei interessante aí trazer para comparar com o INTP, para a gente ter esse aspecto aí de personalidades que, apesar de serem de função dominante de pensamento, são muito diferentes.